A história de Perseu começa em Argos, uma região real do sul da Grécia. Na antiguidade, muitas vezes o mito era situado em locais específicos. Isso era importante, porque quem vivia nesses lugares podia dizer que tinha ligação com algum herói divino. No mito, Argos era governada por um tirano chamado Acrísio. O rei tinha um problema. Não tinha herdeiro homem. O mundo grego tentava manter a propriedade em família. E o meio de manter a propriedade era deixá-la a um primogênito, ou ao herdeiro homem mais velho. Mas Acrísio só tinha uma filha, Danae. E ela não tinha filhos. Então o rei foi consultar uma profetisa para saber se ele teria um neto. A profecia feita para Acrísio disse que se a filha tivesse um filho, esse filho o mataria quando crescesse. Não pode ser. Quando ele descobriu que seria morto pelo filho da filha, ficou apavorado e decidiu que teria de evitar que a filha engravidasse. O medo de pular uma geração, o medo de perder o poder para a geração do neto, era real. Se você tivesse um filho e algo que pudesse ser tomado, cedo ou tarde teria de ficar de olho no garoto. Vencido pelo terror, o rei concebeu um plano para salvar a própria pele. Acrísio mandou que a filha, Danae, fosse trancada em uma torre onde não visse ninguém, uma vida muito infeliz. Danae foi fechada, sem ar e quase sem comida. Foi o jeito do rei para matar a filha sem sujar as mãos de sangue. O rei ficou esperando a notícia da morte da filha e ficou muito surpreso por nunca ter recebido a notícia de que tivesse morrido de fome ou de sede. Depois de um tempo, começaram a ver luzes e a ouvir ruídos vindos da torre, e Acrísio foi ver o que a filha estava fazendo. O rei entrou no quarto da filha e descobriu, para seu horror, que não só estava viva, mas que tinha um filho, Perseu. Acrísio ficou surpreso por alguém acessar a bem guardada torre para engravidar a filha. Mas o pai do bebê não era mortal. Era o rei dos deuses gregos, o mais prolífico conquistador da mitologia, Zeus. Zeus, que seduziu tantas mulheres em tantos mitos, viu Danae através das grades e se apaixonou por ela. Então ele desceu a torre com a única forma com que poderia passar pelas grades, como chuva de ouro. Ele tomou a forma de uma cascata de ouro e se deixou cair no quarto para poder amar Danae. A forma de chuva de ouro de Zeus pode ter sido inspirada por um fenômeno real e natural que tem a ver com Perseu. A mais impressionante e a mais visível chuva de estrelas cadentes é a chamada chuva de meteoros de Perseu. Parece mesmo uma chuva de ouro que cai do céu. Quem já viu isso no verão, viu claramente várias listras amareladas caindo. Em certas mitologias, as mulheres podiam engravidar por várias forças naturais, não só a chuva de ouro da lenda de Perseu. Há mulheres e animais, às vezes, que engravidam pelo vento, ou, em outras mitologias, mulheres que engravidam pelo sol. Perseu nasceu tanto mortal quanto divino. Um tipo de herói chamado semideus. A ideia do semideus é que essa pessoa tem características que são dos deuses, tem poderes divinos, mas ao mesmo tempo é mortal, pode morrer. Acho que os gregos inventaram o conceito de semideus porque queriam se aproximar ao máximo dos deuses, para criar uma imagem de si próprios muito mais próxima da dos deuses. Para cumprir seu destino de semideus, Perseu tinha primeiro de sobreviver à ira do avô. O rei Acrísio temia que o menino cumprisse a profecia de que o mataria quando crescesse.
Seu primeiro impulso foi matar mãe e filho. Mas o medo da vingança de Zeus foi maior e ele imaginou que a própria natureza poderia matá-los. Acrísio decidiu colocar mãe e filho em uma espécie de barco e depois lançá-los ao mar. Danae e Perseu foram deixados à deriva para morrer sem comida, sem rumo e sem proteção contra os perigos do mar. Mas Perseu foi protegido por seu pai divino, Zeus. Foram parar em uma ilha chamada Sérifos e ali ficaram. Perseu cresceu muito forte, com muita força de vontade e muito protetor da mãe. Perseu tinha boas razões para proteger a mãe. É que o rei de Sérifos tinha planos para ela. Pode ir! O rei de Sérifos não gostava muito de ter Perseu por perto, em parte porque ainda estava de olho em Danae, que ainda era jovem e bonita, e queria se casar com ela. O rei maquinou um plano para se livrar de Perseu. Exigiu que um presente caríssimo fosse dado ao rei por todos os súditos e quem não o desse seria banido. Ele sabia que Perseu era pobre e não cumpriria a ordem. Perseu era ainda muito jovem, ele não tinha pai e também não tinha família. E todos aqueles que não tinham pai na Grécia Antiga eram considerados párias sociais. E ele não tinha como dar um presente ao rei. Perseu ficou dividido. Se fosse exilado, a mãe seria forçada a se casar contra a vontade e seria separada dele para sempre. Então, tomou uma decisão impulsiva, de graves consequências. Perseu disse, eu não posso comprar um presente porque eu sou pobre, mas eu vou trazer uma coisa que ninguém vai trazer, a cabeça da Medusa. Era uma missão suicida. Ninguém voltou da ilha de Medusa com vida. Mas Perseu não podia recuar. Era uma questão de honra. A sua promessa teria de ser cumprida. Minhas promessas terão que ser cumpridas. Se Perseu conseguir, voltará para casa como um herói, em medida de desafiar o rei e proteger a mãe. Mas se falhar, será petrificado. Medusa aterradora é que ninguém sabia exatamente como ela era. Quem viu Medusa antes de Perseu não viveu para contar o que viu. Então ele só sabia que havia um monstro horripilante e que se olhasse para ele seria transformado em pedra. E Perseu começou a aventura. Logo percebeu que não fazia ideia de para onde ir. Mas como todos os heróis, e especialmente os heróis cujos pais são deuses, ele então recebeu ajuda sobrenatural. Perdido na imensidão, Perseu fez o que muitos gregos antigos teriam feito nessa circunstância. Ele rezou. E os deuses o ouviram. O pai, Zeus, mandou descer um mensageiro divino, Hermes, que deu a Perseu uma ajuda importante. Um par de sandálias aladas. Uma das coisas que Perseu tinha que fazer era viajar longas distâncias rapidamente. E, como não havia jatos na época, Hermes apareceu com a solução. Sandálias aladas que ele mesmo usa como mensageiro dos deuses. Deu as sandálias a Perseu de modo que ele pudesse voar sobre todos os continentes à velocidade de um avião a jato. O mito prossegue. Perseu está em rota de colisão com Medusa e as chances estão contra ele. Para enfrentar o monstro, ele vai precisar das armas certas. Ele as encontra no rio Estige, a entrada para o inferno, onde ele encontra as ninfas do rio. Elas entregam a Perseu 3 armas essenciais: a espada de Zeus, o escudo de Atena e o elmo de Hades, deus dos mortos. Isso me faz lembrar James Bond quando vê os dispositivos de que Perseu não só vai poder levar tudo, como as armas têm poderes mágicos. Agora Perseu estava pronto para cumprir seu destino e o quanto antes.
Em casa, na ilha de Sérifos, um casamento real se preparava e a mãe de Perseu era a noiva contrariada. Conseguirá Perseu matar Medusa e trazer sua cabeça ao rei a tempo? E como ele poderia ter sucesso na missão onde tantos falharam? O segredo estava no escudo. A perigosa caçada de Perseu à cabeça de Medusa o fez viajar milhares de quilômetros. Mas chegou o momento da verdade. Ele chegou ao limiar do covil mortal de Medusa. Os deuses o ajudaram a chegar aqui, mas o resto era com ele. Medusa está cercada de rochas muito frias. Tudo que era vivo foi transformado em pedra. O local devia ser muito frio e desolado. Perseu teve medo ao dar os primeiros passos para seu destino. Mas não foram passos para a frente. O jovem herói lentamente retrocedeu. Perseu era esperto e percebeu que atacar Medusa de frente seria sua derrota. Ele seria transformado em pedra. Então ele pegou o escudo e se aproximou dela de costas, andando para ela de costas, mas vendo a Medusa refletida no escudo. Podemos imaginar a tensão crescendo com Perseu se aproximando. Ele sabia que o escudo o protegeria, mas não tinha certeza de nada. Cautelosamente, Perseu atravessou o covil com os olhos fixos no escudo. O menor passo em falso seria fatal. Então, Perseu viu o alvo. Fechou os olhos e deu um giro com a espada. De um só golpe, a cabeça de Medusa caiu no chão. De tormento e isolamento finalmente terminaram. A história de Medusa fascinou muita gente na antiguidade, e não importa se as pessoas torciam por ela ou não, havia muita simpatia por essa pobre infeliz. É só pensar no que aconteceu, no que ela teve que sofrer e na vida horrível que ela foi obrigada a levar, e ainda por cima ela teve a cabeça cortada pelo herói. É o final trágico de uma figura trágica. Mas a história de Medusa não acaba aí. Uma das coisas notáveis da cabeça da Medusa é que mesmo depois de morta, mesmo depois de ter sido cortada e colocada num saco, ela ainda podia transformar a pessoa que olhasse para ela em pedra. O poder de Medusa não cessou, mas essa força podia ser controlada e a história de Perseu esclarece isso. Mesmo em um saco, a cabeça podia ser usada ou para o bem ou para o mal. Perseu agora detinha a arma mais perigosa da Terra. Podia transformar qualquer um em pedra e tinha vários alvos em mente. Sua mãe foi deixada sem ninguém para protegê-la do lascivo rei de Sérifos. E ela estava para se tornar rainha contra a vontade. Para Perseu, era uma corrida contra o tempo. Enquanto o herói voava para casa, ficou claro que o poder da cabeça de Medusa continuava. Enquanto Perseu voava com as suas sandálias aladas, de volta para a Grécia, gotas de sangue caíam na areia e delas nasciam centenas e centenas de serpentes venenosas. Alguns monstros da antiguidade eram tão maus e tão horríveis que o seu sangue produzia novos monstros. Medusa era assim, ela tinha esse poder no sangue. O sangue que pingava da cabeça dela enquanto Perseu voava deu origem, mais tarde, a todas as serpentes que os antigos romanos conheciam no norte da África. No mito, o dia do casamento real tinha chegado. O pai da noiva veio de Argos. O
próprio avô de Perseu, o rei Acrísio. Há muito ele temia a profecia de que o neto o mataria. Perseu chegou no exato momento da cerimônia de casamento. Quando Perseu voltou a Sérifos e viu que a mãe dele estava para se casar com o rei, ele ficou muito furioso. Então, levantou a cabeça de Medusa e disse: Rei, eis o seu presente. Um olhar petrificou o rei e imobilizou seu rosto, em um grito eterno. Mas ele não foi o único a olhar para Medusa. Acrísio também foi petrificado. Danae foi salva pelo filho. E Perseu ganhou seu lugar como um dos heróis mais valentes da mitologia. A perigosa aventura transformou o menino em um homem. Perseu foi o mais narrado dos antigos heróis. Ele foi bem sucedido em muitas passagens e só pelo grande amor pela mãe ele foi capaz de vencer momentos muito difíceis. Ele deixou sua marca no mundo, cresceu por seu mérito e se tornou um herói, alguém para os gregos admirarem. Depois de salvar a mãe, Perseu levou a cabeça de Medusa em tributo a Atena, a deusa que tinha criado o monstro. No fim, quem castigou Medusa herdou seu poder. O fim dessa história tem um aspecto poético, quando a cabeça da Medusa se torna um ícone da armadura de Atenas. Depois de toda a desgraça da pobre moça por entrar em conflito com a deusa, Atena teve a primeira e a última palavra.